Boa noite, meninas, tudo bom? Estamos aqui com mais uma live. Eu sou a Débora, fundadora da Túnel do Brinquedo, empresa de locação, pouco mais de 2 anos, e eu quero ensinar você a ter uma empresa lucrativa, trabalhando 3 dias na semana. Eu falo 3 dias porque eu me baseei na minha experiência, mas é conforme a sua disponibilidade, porque eu quero falar com as mães, e eu sei que essa disponibilidade aí não é tão simples assim. Na live de hoje a gente vai falar de um assunto que tem causado bastante procura, tem causado bastante perguntas. Eu tenho recebendo várias perguntas no perfil, que é sobre produtos. Então vamos lá. Com certeza é uma dos assuntos mais importantes e que geram mais dúvidas nesse início, para quem está começando ou para quem está pensando em colocar em prática uma loja de locação de brinquedos. Quais os produtos eu devo ter? Quais os tipos de produtos? Eu preciso ter muita variedade? Eu preciso ter quantos produtos para começar? Enfim, hoje a gente vai continuar abordando isso. Eu falo continuar abordando porque eu já venho falando, acho que toda live eu falo um pouquinho de produtos. Então, porque realmente é a parte principal do negócio. Mas hoje eu vou entrar um pouquinho mais aprofundado nesse assunto. E antes de começar, eu dividi a live hoje, eu quis montar mais estruturadinha para vocês entenderem, e eu quis dividir em 3 partes. A primeira, eu queria dar uma retomada no que a gente falou lá naquela live sobre investimento inicial, que eu entrei bastante na parte de produtos, de compra de produtos, como fazer essa escolha, e é uma escolha estratégica. Então eu quero retomar para a gente poder continuar aqui e entrar no fluxo. Então lá, quem não acompanhou, depois, se quiser, assiste, tá salvo lá no IGTV, para poder entender mais. Mas é assim, a gente falou 2 pontos lá. Que na hora de comprar produtos, você pode escolher entre os produtos usados e os produtos novos. Ah, mas eu posso comprar produto usado? Eu posso começar minha loja com produto usado? Sim, você pode e deve. Porém, lógico, tem algumas regrinhas básicas que você tem que levar em consideração para ter uma boa escolha desses produtos. E outra coisa, um bom início, ele não se faz só com produtos usados. Por isso que eu falo que é uma escolha estratégica. Tem vez que é hora comprar, que é bom comprar usado, e tem vez que é bom comprar um produto novo. Então, o resuminho básico, eu até anotei para não esquecer. Quando a gente escolhe por produtos novos, o principal que a gente tem que levar em consideração são aqueles produtos muito diferentes, lançamentos, que você realmente não vai encontrar no mercado de segunda mão, porque o produto é lançamento, então nem teve chance dele ir para o mercado ainda, quanto mais para o usado. Os produtos mais comuns, aí os extremos, os mais os mais diferentes e os mais comuns. Por que eu falo os mais comuns? Os mais comuns, os modelos mais comuns, geralmente vai ter muita oferta. Então vai ter oferta de usado, vai ter oferta de novo, e aí fica a seu critério. Às vezes não vale a pena você comprar um novo, porque depende muito do valor. Se tem muita oferta de usado, você tem que levar em consideração. Eu geralmente falo que é em torno de 80%. Se o valor do usado tá 80% do valor novo, eu acho que começa a valer a pena. 80 não, desculpa, 50. Tô pensando em outro dado aqui, 50%, tá? Se for mais que isso, talvez não valha a pena. Talvez valha a pena você investir em um novo, porque aí a gente entra, né, no último critério, que é a questão do parcelamento, né? Na live, eu disse para vocês criarem uma parcela, criar uma taxa de parcela. Então, assim, o que eu quis dizer com isso? É destinar uma verba mensal da empresa, coloca lá como se fosse um custo fixo, né? A gente sabe que não é, mas coloca lá um valorzinho teto para você deixar para investir no parcelamento de produtos novos. Então, tudo que você conseguir incluir lá é muito mais vantajoso, porque você vai pagando essa parcela aos poucos, você não vai desembolsar logo o valor do produto à vista. Enfim, usados. Quando que vale a pena comprar produtos usados?
quando ele está em muito bom estado de conservação, e aí é aquilo que eu falei, se o valor for em torno de 50%, 60%, dependendo do produto, vale a pena aproveitar. Produtos muito diferentes, às vezes a gente acha uns produtos super diferentes no mercado usado, de produtos usados, porque às vezes as pessoas trouxeram de fora, às vezes são produtos que já saíram de linha, mas continuam sendo muito bons, e o estado de conservação tão bons quanto, então vale a pena investir, porque não é um produto que você vai achar por aí. E também, eu vou entrar aqui em mais um detalhe que eu acho que eu não entrei lá na live de investimento, que é, conforme você for fazendo a sua clientela e você vai ter a sua cartela de clientes, vocês vão começar a ter uma afinidade maior com as clientes, né? Uma intimidade. E vocês vão ver que vão começar a receber várias ofertas de compra de brinquedos, ou de acessórios, ou enfim. Então você vai alugar e aí ela vai sempre te mandar, fala, olha, eu tenho isso aqui em casa, eu tenho isso aqui. Então, vale a pena também ir a caso investigar se vale a pena a compra ou não, porque a oferta vai estar ali, é só você decidir. Bom, então esse foi o resumo, só pra gente agora entrar no assunto de hoje. E aí a segunda parte da live, eu vou falar como que eu montei essa estrutura de compras, né? Eu acho que tudo tem que ser estratégico, principalmente nesse início, porque é um negócio que não exige um alto investimento. Então, o investimento que você faz tem que ser estratégico. Não dá para sair comprando qualquer coisa. Eu já dei algumas dicas aqui de como fazer essas compras, do nosso catálogo virtual, do nosso catálogo real. Você não acompanhou? Dá uma voltada lá nas lives, porque tá tudo lá explicadinho. Hoje eu quero falar mais desse plano de compras estratégico. E eu dividi também em 3 pontos. O primeiro ponto eu chamei daquele must have, que é aquele produto que você precisa ter de início. E como que eu cheguei nesses produtos? Baseado nas preferências nacionais. Porque assim, nessa minha experiência eu percebi que a variedade e a preferência de produtos varia muito de região para região. Então, eu tô em São Paulo, eu tenho uma preferência maior, eu tô São Paulo capital, então eu tenho uma preferência por algum tipo de produto. Às vezes, região do interior tem procura por outros produtos, cidades litorâneas têm preferência de outros produtos, e assim vai. E o Brasil, afora, com as suas preferências e peculiaridades de cada região. Mas tem alguns produtos que a gente consegue encontrar em todas as lojas. Então, esses é o que eu chamo de must have, que é aquele produto que realmente é preferência nacional. São produtos que vale a pena você investir para alocação, porque não são produtos que vale a pena você comprar, né? Então eu separei essa listinha, que são eles: a Mamaru, o bercinho acoplado, depois vem tapetinhos de atividade, jumpers, jumperos e centros de atividades, apoiadores e mesinhas de atividade. Não, eram 7, tô esquecendo de algum. Bercinho, Mamaru, tapete, jumpers e centro de atividades, apoiador e mesa de atividades. Isso, são 6 porque eu juntei centro de atividades e jumpers. E eu chamo essa primeira etapa do must have, que é da onde a gente tem que partir mesmo pro início do negócio, que é uma estratégia inicial. Então, esses produtos são estratégicos, esses você precisa ter. Como você vai comprar, como você vai fazer essa divisão de compras usados ou novos, aí tem que usar a estratégia de compra. Mas esses são os produtos que você deve ter desde o início. Não que você precise começar a operação da sua loja já com todos esses produtos. Você pode aí demorar os primeiros meses, os 2, 3 meses investindo nesses produtos, mas esses devem estar lá no seu portfólio no primeiro semestre da loja, por exemplo. E aí, por que eu separo muito eles? Porque eles são de preferência. Assim, eu vejo que a procura é muito, muito alta. E são produtos estrategicamente para o primeiro ano do bebê. Então, logo que você tem o nascimento do bebê, você começa com o bercinho acoplado, que ajuda muito. Eu acho que é um dos itens mais essenciais, assim, ajuda muito mesmo a vida da mãe. E a Mamaru.
Então, esses são os recordes. Aí, depois, você precisa acompanhar o crescimento dessa criança, né? Você não pode deixar um vácuo ali no meio. Aí, o bercinho e a mamarru, a gente entende que o bebê vai usar em torno de 2, 3 meses no máximo, né? Um ou outro acaba usando um pouco mais, mas vamos usar essa média de 3 meses. Então, aí você precisa ter alguma oferta até o próximo item estratégico, porque o primeiro item estratégico é bercinho, mamarru, e o segundo item estratégico a gente vai entrar nos jumpers e centros de atividades, que é só com 6 meses. Então, a gente precisa preencher esses primeiros 6 meses de locação da vida desse bebê. Então, já chegamos até o 3º mês, mais ou menos. Então, a gente precisa ter alguma oferta para essa mãe do 3º ao 6º mês. Então, o que é muito procurado, né, nessa idade? São os tapetinhos de atividade. E como tem diversos modelos, diversos tipos musicais, 3 em 1, então é um produto muito bom de você oferecer nessa etapa. Porque já é uma fase que o bebê já não é tanto só da cadeirinha, ele tá começando a ter uma percepção diferente do ambiente, ele tá começando a enxergar as cores, os sons, ouvir os sons, prestar atenção. Então é um produto muito estratégico para oferecer nessa idade. Então, pois bem, a gente consegue preencher essa lacuna de 3 meses, 4, 5, né? É uma média. Até conseguir ofertar o jumper e o centro de atividade, que a maioria das marcas são a partir de 6 meses. Tem alguns centros de atividades, como o da Burigoto, o Playmove, que são ofertados a partir dos 4. Mas eu vou falar agora pessoalmente. Eu não gosto de ofertar esse tipo de produto para bebês de 4 meses, tá? Eu acho que o bebê ainda é muito novinho para isso. Então, eu lá nos catálogos da Túnel, eu incluo como a partir de 6 meses, mesmo a marca falando que seja a partir de 4. Aí, claro, fica uma escolha da mãe. Se a mãe chegar falando eu quero esse centro de atividades, eu vou explicar esse meu posicionamento e fica a critério dela, mas nunca tive grandes problemas, né? Eu gosto de deixar o centro de atividades e jumpers a partir dos 6 meses. Então, chegamos nos 6 meses, tão sonhados 6 meses. Vamos oferecer os jumpers, que aí tem uma variedade imensa, né? Jumpers, Jumperoo, centro de atividades, cada marca chama de um jeito, né? Eu vejo por aí muita loja de locação chamando tudo de Jumperoo, e isso é uma falha, tá? E eu vou explicar por quê. Jumperoo são os jumpers da Fisher-Price. Então, a marca Fisher-Price tem um jumper que são os Jumperoos. Mas a Fisher-Price não tem somente os Jumperoos. Tem jumpers também da Fisher-Price. Mas os Jumperoos são aqueles que são os mais comuns, os que a gente mais vê por aí. Que aí tem uma infinidade de modelos, cores, temas e tipos, né? Mas eles são todos muito parecidos, que é aquele com a base, as 3 hastes, a mesa de atividades ali, presa por bolas. Aí alguns têm uns arcos, outros têm os bichinhos ou alguma coisinha pendurada, mas basicamente eles são todos muito parecidos. Todos eles têm caixinha de som, alguns têm livrinho, aí varia muito, mas são muito parecidos entre eles. Esses são os Jumperoos. Então, quando você fala Jumperoo, você está falando de Fisher-Price. Não fale Jumperoo da marca Safety First, porque não é isso. E eu vejo muita loja fazendo isso, tá? Eu acho que é muito comum falar que é tudo Jumper ou Jumperoo. Não. E as mães conhecem, tá? Elas conhecem muito os Jumperoos. Então, às vezes, elas mesmo falam. Elas não têm esse conhecimento. Então, elas falam, eu queria o Jumperoo da Safety First. Você já entende que não é um Jumperoo, é um Jumper. Mas tudo bem. Ela pode falar desse jeito porque ela é leiga. Você não. Você tem que falar de uma forma mais profissional. E tem mães que perguntam, tá? Eu tenho várias mães que chegam e falam, qual que é a diferença do Jumper e do Jumperoo? Aí você tem que explicar. Então, a Fisher-Price tem marca, é uma das principais marcas, né? Eu não preciso nem falar. Se você ainda não conhece os brinquedos da Fisher-Price, entre agora, assim que acabar a live, entra lá no site, porque eles têm uma infinidade de brinquedos. Aqui no Brasil é muito comum, é a marca mais comum que tem de brinquedos dessa primeira infância. E tem brinquedo, é muita variedade, muita.
Lá fora tem marcas até mais famosas, não sei se mais famosas, mas que são mais conhecidas, até mais legais. Mas aqui no Brasil, predominantemente, é Fisher-Price. Então, existe tanto os jumperus quanto os jumpers. Aí os jumpers pode ser todos esses que eu já falei, que são de outras marcas, que são muito semelhantes também aos jumperus, que é a base com a haste, as molas revestidas de tecido. Aí sempre vai ter bichinho, sempre vai ter musiquinha. Mas também tem outros tipos de jumpers que é tipo... Lá na Tune a gente tem, por exemplo, o Frog, que é um jumper da Fisher-Price, que é um que o bebê senta, parece um cavalinho. E também a mola fica embaixo, né? Não é uma mola igual do Jumperu. Então, também é outro tipo de jumper e pode ser ofertado na mesma faixa etária. Aí vai muito de acordo com a preferência do bebê. Às vezes o bebê ama um tipo e odeia o outro, ou vice-versa, e assim vai. Os centros de atividades, a gente considera todos aqueles... Muitas mães chamam de mesa de atividades, mas também são diferentes. Então, assim, tô falando isso para vocês já aprenderem a identificar como que são chamados, né? Às vezes a mãe chega e fala, eu quero pula-pula. O pula-pula já saiba que é os jumpers. Aí, mesa de atividades. Tem a mesa de atividades, mas geralmente as mães chamam o centro de atividades de mesa de atividades. Então, esses são aqueles que são muito parecidos com os jumpers, porém, o bebê não pula, ele não tem a mola revestida, nada, o bebê fica fixo, né? Na maioria, na grande maioria dos produtos, o assento é 360, assim como nos jumperus, só que o bebê não tem ele não fica lá pulando. E tem bebês que se adaptam muito melhor no centro de atividade do que no jumper. Não é regra, tá? Não é regra também que o bebê vá gostar do jumperus, tá? Eu tenho 2 exemplos aqui. O Davi, ele quase não usou, ele usou muito pouco. E a Sofia também gostou, mas por um período muito curtinho, assim, no máximo de 2 meses, ela já não tinha mais interesse. Então é muito relativo e muito pessoal. Então, os centros de atividade são esses. E aí tem também de uma infinidade de marcas. Os mais conhecidos, tem os da Fisher-Price, como sempre, né? Fisher-Price está sempre lá. Tem uns que é da marca Evenflo, que são ótimos. Porém, é difícil você encontrar no mercado brasileiro, né? É sempre importado. Você até acha alguns usados em ótimo estado. Então, vale a pena, porque são bons. São muito divertidos, assim. E aí, até o centro de atividades, eu acho que a grande vantagem é que você geralmente pode usar de várias formas. Então tem muitos centros de atividades que eles abrem. Então quando o bebê ele já está praticando os primeiros passinhos, você consegue abrir aquele centro de atividades e deixar como se fosse um circuitinho. E ele fica brincando em volta. Então o centro de atividade geralmente a gente consegue ofertar numa idade maior, mais avançada, né? O Jumperus ali Tem bebê que usa até os 12 meses, mas são raros, assim, é difícil, porque o bebê que tá ali perto dos 11, 12 meses, ele já tá querendo engatinhar, ele já quer andar com apoio, dar os primeiros passinhos, então já não fica preso num jumperu. Mas também tem os bebês que amam e se deixar, eles querem ficar lá meses e meses, é o que eu disse, é muito específico. E aí o centro de atividades tem essa vantagem, que você consegue oferecer de mais formas. Ele é um pouco mais... essa variedade te garante um tempo maior, né, de oferta. Né? Não são todos que fazem isso, mas tem da marca Evenflo, tem uma marca que ela é nova, mas ela tá muito boa, que é da Baby Style. Ela é uma marca que é com a produção nacional. Então, os produtos não são tão caros, mas assim, é um valor na média do mercado, mas os produtos estão bons, eles estão vindo com umas coisas bem bacanas, assim. Tem centros de atividade da Infantino, muito legal também. Então, assim, aí tem uma infinidade, né? Cada dia que eu vejo, lança um centro de atividade novo. Tem o da Burigoto, que eu já falei, deixa eu pensar aqui mais. Da Safety First só tem o Jumper, que sinceramente eu não gosto muito dele, tá? Mas é pessoal, essa é uma opinião pessoal, tá? Ele é ótimo como funcionalidade, mas eu não vejo muita graça nele. Eu não gosto muito dele não, prefiro os outros.
Mas, enfim, eu acho que se eu lembrar mais alguma coisa eu vou falando. Chegamos nos 6 meses. A nossa próxima idade estratégica é 9. Percebam que eu tô indo de 3 em 3 meses. Que geralmente é o tempo que a gente consegue utilizar esses produtos. Então, assim, eu tô tentando o quê? Se vocês perceberam, eu tô tentando fidelizar aquele cliente. Eu tô tentando conseguir alugar para ele desde o primeiro mês até o aniversário de 1 aninho. Aí, ó, a Toy Look tá falando que também não gosta da Safety. Eu também acho sem graça, sério, não sei porquê, eu nunca fui muito com a cara dele, né? Depois, se vocês não conhecem qual a gente tá falando, ele parece uma aranha, assim, e aí tem um rosa, tem um outro que é meio verde, eu não vejo muita graça. Mas a marca é muito boa, tá? É excelente. Então, aí voltando na idade estratégica, percebam que eu defini essas idades justamente para você conseguir manter essa alocação, manter esse vínculo com o cliente. Então já estamos na idade de 9 meses. É aquela idade que muitos bebês já não querem mais os jumpers, os jumperus. Depende muito também, tá? Porque às vezes o bebê demora mais para começar a usar os jumpers e aí prolonga isso. Até pra gente é bom, porque a gente consegue ofertar por mais tempo. Então, às vezes com 9 meses o bebê ainda tá aproveitando muito os jumpers, os centros de atividades e tal. Então, nem tem ainda condições de oferecer o apoiador. De novo, também vou fazer uma ressalva aqui. Os apoiadores, no geral, né, a maioria das marcas, eles colocam indicação para a partir de 9 meses. Mas pessoalmente falando, aí eu falo muito como mãe, eu acho muito difícil um bebê de 9 meses usar um apoiador, porque o bebê ele precisa estar pronto para aquilo, né? Ele tem que conseguir se estabilizar em pezinho. O apoiador é muito indicado quando ele já consegue dar uns passinhos com apoio, né? Sabe quando o bebê fica no sofá andando de um lado para o outro, dando uns passinhos? Então ele precisa já ter superado essa fase, porque senão pode ser perigoso. Né, o bebê ainda não tem aquela sustentação própria, ele realmente precisa de um apoio. E o apoiador, mesmo o nome sendo apoiador, ele é ideal não para a criança colocar todo o peso nele, porque ele pode cair, pode escorregar, enfim. Então, eu acho 9 meses é um pouco precoce. Eu até ofereço, mas eu sempre falo também, toda vez que a mãe, como a gente já pergunta a idade do bebê na hora do atendimento, se a mãe já pergunta pelo apoiador, eu sempre já questiono, falo, mas o seu bebê já tá dando uns passinhos sozinhos, ele já consegue se equilibrar sozinho, ele já tem esse controle, né, do tronco, das perninhas, e aí dependendo das respostas, até as próprias mães falam, realmente, eu acho que ele ainda não tá preparado. Eu falo, então, aí nesse momento, muitas vezes eu ofereço esse centro de atividades, que dá pra trabalhar esse estímulo do andar de um lado pro outro, andar em volta, né, que ele precisa só de um apoio. Então, aí vem a fase dos apoiadores, que também pode ser usado a partir dos 9, né? Mas assim, tem bebê de 1 ano que aproveita muito, tem bebê de 1 ano e 2, 1 ano e 3. Você pode ofertar ele por um período também longo, porque essa fase dos primeiros passinhos, assim como as outras, né? Mas essa fase eu acho que é mais em evidência. É muito diferente de um bebê pro outro, né? Não tem um marco, né? Você tem lá os marcos saudáveis, né? Se o bebê passou de, se eu não me engano, eu acho que se ele tem 18 meses e não consegue dar 6 passinhos, eu acho que aí eu tenho que relembrar com as fisioterapeutas pediátricas. Aí sim você tem que ver, porque se trata de um atraso. Mas se não, cada bebê tem um ritmo. Então é muito difícil a gente estipular, o apoiador vai de 9 meses a 12 só. Não. Tem muito bebê que aproveita o apoiador até depois que aprende a andar, porque aí ele quer brincar, vira um carrinho mesmo. Então, você consegue ofertar. Por isso que ele também é estratégico, porque você consegue ofertar ele de várias formas. E até uma das indicações das marcas, tem marca que indica o apoiador a partir de 6 meses, mas é o quê? Para brincar com sentado. É o bebezinho sentado e ele fica lá, porque geralmente tem telefoninho, tem botão, tem pianinho. Então ele fica lá brincando sentado, não para usar como apoiador efetivamente. Então ele é um produto estratégico que vale a pena ter sim.
Hoje, os mais conhecidos são da Fisher-Price também. Quando eu falo mais conhecidos, são principalmente pelas mães, que são os que geralmente ela fala, você tem esse? Aqueles muito conhecidos, que é uma zebrinha, o outro que é um cachorrinho, que tem o rosa e tem o marronzinho. Tem um que é um leãozinho também, que as mães adoram, que tem também vários botõezinhos. Então, a maioria deles são os da Fisher-Price. Vale a pena você investir em uns 2, 3, né? Talvez no início, ou vai vendo como tá a sua demanda. Vale a pena. Você consegue comprar muito apoiador usado novo, porque usa muito pouco, como eu disse, mesmo o bebê, dependendo do ritmo do bebê, ele pode usar mais tarde ou não, mas quando ele usa efetivamente é muito pouco. É um produto que não estraga, então você consegue comprar apoiadores usados, assim, impecáveis por menos da metade do preço, né? Aqui a Toit Look tá fazendo uma pergunta. Fora os da Fisher-Price, qual você indica? Porque tem o problema da Fisher-Price que não tem freio. Exatamente, eu ia falar isso agora. Que uma dica é, quando você for comprar os da Fisher, quando for comprar os apoiadores, tenha sempre uma opção, pelo menos, com a trava das rodinhas. O que é isso? Não são todos os apoiadores que têm essa possibilidade de você travar um pouco o giro da roda. E tem bebês que precisam dessa trava, e também tem mães que preferem alugar com essa trava. Porque é exatamente para isso. Dependendo do momento em que o bebê tá, você pode deixar a roda mais solta, que ele vai conseguir controlar tranquilamente, ou você trava um pouco a rodinha, que é para ele não sair escorregando e ter um perigo dele cair e se machucar. Isso é muito importante. Então, defina pelo menos um que tem essa trava. Os melhores com trava são os da VTEC, tá? Eles são muito bons. É um que... entre os da Fisher-Price e da VTEC, eu percebo que também é uma concorrência ali acirrada, porque o da VTEC, esse que eu tô falando, depois eu até posso postar nos stories os modelos, tá? Pra vocês ir procurarem e entenderem. Ele é um que tem um monte de coisa, ele tem tudo que o bebê gosta, ele tem telefone, ele tem botão, ele é até meio poluído demais, assim, ele tem muita coisa. E ele tem uma travinha, eu acho que, se eu não me engano, são 3, você trava em 3 níveis. E aí ele fica mais durinho. Então, eles são excelentes, excelentes. Aí tem rosinha, tem um que é tudo rosa, tem outro que é todo colorido. Então, anota, esse é muito bom. Ele sai muito, aqui pelo menos sai muito. Agora, então, eu percebo que tá saindo bastante apoiador com trava. Tem um da Baby Style também, que é nessa marca que eu falei que tá fazendo umas coisas bem legais, que é um apoiador 2 em 1. Ele vira uma mesinha e ele vira um apoiador, né? Vem os pezinhos, então você consegue usar aquela frente como uma mesinha ou como um apoiador. E ele não chega a ter trava, mas dentro dele ele tem tipo um compartimento assim que você coloca água, que é justamente para, além dele ficar mais pesado, a água faz o balanço, né? Então, assim, não trava por completo o movimento, mas ele acompanha o movimento do bebê. Então, ajuda. Eu tenho tido bastante resultado positivo, assim, as mães têm gostado bastante dele, né? Então, vale a pena pesquisar e vale a pena, sim, ter pelo menos um apoiador com a trava das rodinhas, tá? Para até se a mãe pedir, você tem algum para oferecer. Os da Fisher-Price, eu acho que não tem nenhum que tenha trava. É um defeito que eu acho. Eu acho eles lindos, mas todos giram livre. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. No máximo, eles têm uma borrachinha na roda, que é para dar uma freada. Mas você não consegue controlar isso, né? Tinha um da Buba que você conseguia prender o parafuso. Mas ele em si era um pouco frágil. Eu achava ele um pouco frágil, a estrutura dele. Era bom porque você conseguia prender o giro na chave de fenda mesmo. Mas eu acho ele um pouco frágil quanto à estrutura como um todo. O plástico dele é meio fininho, não gosto muito não. E ele é bem bonitinho, ele chama bastante atenção. Mas eu pessoalmente acho ele um pouco frágil. Atrás ele tem umas pontas assim, eu acho um pouquinho perigoso. Bom, então falando de apoiadores, o próximo seria as mesinhas de atividade, que já pega o embalo do apoiador.
né? Inclusive, você consegue ofertar na mesma fase, porque também depende. Às vezes o bebê ainda não tá seguro para dar os passinhos, então prefere ficar primeiro na mesa de atividades, ou vice-versa, ou ele já anda e quer ficar lá brincando mesmo, efetivamente. E aí, de novo, as da Fisher-Price são muito famosas, são as mais comuns, né? Geralmente elas têm tudo que o bebê gosta, tem um telefoninho, tem computador, tem telinha, tem pianinho. A VTech também tem umas mesinhas muito legais, né? A VTech compete bem também nessa idade aí, porque eles têm umas coisas bem legais, assim, até com mais coisa, né? E aí olha, mesinha, eu acho que é o que mais tem. Você vai encontrar mesinhas de todos os valores, todos os tipos, assim. Tem mesinhas desde R$150 de marcas X até mesinhas de R$700, R$800. Então, vai muito do seu critério, do seu gosto, do que você acha que vai agradar. Tenta investir nas marcas mais renomadas, principalmente nesse início, né? Tente trabalhar com as marcas mais conhecidas, até porque essas são as referências das mães que vão procurar vocês. Então, geralmente elas vão chegar já com falar, você tem esse brinquedo? Tipo, ela vai te mandar um. Às vezes você não tem exatamente aquele, mas você tem um similar da mesma marca. Então, você consegue vender isso. Eu falo principalmente no início, porque às vezes a mãe chega ela falando, eu quero esse, porque ela já viu o valor. Provavelmente quando ela tá indo falar com você, ela já sabe o valor, quanto custa para comprar, ela já até foi ver se não tem usado para vender. Então, se você não oferece aquele e oferece um mais ou menos de segunda linha, ela vai falar, mas não é a mesma coisa, né? Então, tente manter as marcas, essas mais renomadas, mais conhecidas e mais procuradas, tá? Nesse primeiro momento. Depois, você pode testar. Eu acho legal testar, porque não é porque a marca não é conhecida que o produto seja ruim, tá? Mas é que às vezes não é tão conhecida. Mas teste. E quando o produto for muito barato, também desconfia, porque tem alguma coisa estranha, tá? É isso que eu tô falando. Às vezes a mesinha custa R$100, ela pode ser meio frágil, pode soltar peça. Esse apoiador do Buba que eu tô falando, ele é assim, ele acho que tá custando em torno de uns 200, não é tão barato não, acho que é uns 200, 250. Mas o plástico dele é muito fininho, ele é meio levinho demais, o bebê, se não tomar cuidado, ele sai correndo mesmo. Então vale a pena tomar cuidado. De novo, vale aquela dica de ir na loja dar uma olhada, né? Vai lá na PB Kids, vai no Alô Bebê e fuça, vai fuçando. Depois você vai ver onde é o melhor lugar para comprar, mas vai conhecer o produto primeiro. Então, esses foram os produtos, os que eu chamei de must have, que é o que você precisa ter desde o início. Preciso ter 5 de cada um? Não precisa, né? Principalmente a Mamamoo é um produto, é o de maior investimento aí. Então, assim, tenta investir em uma, usa aquela estratégia da comprar parcelado e tal, e aí você vai vendo. Eu posso te garantir que a Mamamoo você já vai ter uma lista de espera assim que começar a alugar, porque ela é muito concorrida, muito, muito mesmo. Mas assim, não precisa ter um monte de uma vez, né? Tenha uma, depois você vai comprando aos poucos, né? Só tenha no seu portfólio porque é legal para chamar o cliente, né? Muitas vezes a cliente conhece a locação através da Mamamoo. Então é a porta de entrada dela para a locação, e aí ela não larga nunca mais, né? Quando ela descobre a locação lá pelos 6, 7, 8 meses, ela fala, putz, se eu tivesse conhecido antes, eu teria alugado antes, com certeza, porque a Mamamoo realmente é um item de desejo das mães, né? Eu acho que eu até comentei em algum lugar, não sei se foi na live, nos stories, esses dias, que teve uma mãe que queria Mamamoo, e aí até eu brinquei, perguntei, falei, mas o bebê tá com dificuldade de dormir? Ela, não, imagina, ele dorme super bem, ele dorme a noite toda, que aqui é desejo da mãe e do pai, a gente quer a Mamamoo. Eu falei, entendi. Então, a Mamamoo é meio que um item, mesmo sendo um investimento mais alto, vale a pena, tá? E vale a pena também porque ela vai ser o seu produto, provavelmente entre esses, com certeza vai ser o seu produto de maior ticket. Então, você vai poder botar um valor de locação maior. Então, vai ser um produto muito bom ter. Então, vale a pena. Os jumpers, vai aos poucos, tente comprar 2, 3, né? Às vezes as mães chegam e falam assim, eu quero esse modelo, você não tem esse, mas é tudo muito parecido, tá? Até as mães às vezes viram e falam assim, qual que você indica?
Aí eu falo, não sei, porque vai muito de gosto. Eles são, quanto à funcionalidade, eles são iguais. Eles não mudam em absolutamente nada. Muda o gosto, aí vai muito do que a pessoa gosta, né? Olha lá, a mãe queria ter a foto da bebê na Mamaru para postar no Instagram. Exatamente. E quando eu falo que isso é uma dor do cliente, eu tô falando sério. Tem gente que não acredita. Mas eu tô falando que a mãe principalmente, ela quer alugar o brinquedo para ela ter a foto do bebê no brinquedo. Ela não, às vezes ela nem quer que o bebê brinque, ela quer a foto no brinquedo. Ela quer postar um vídeo no Instagram. E isso é sério. Acontece muito, muito. Então, esses são os itens que vale muito a pena você ter no primeiro momento. Aí, a segunda parte aqui, eu separei como os produtos secundários, que é o quê? São aqueles para preencher esses períodos. Então, entre um e outro, para você ter uma opção para oferecer para o cliente. Porque assim, vocês vão ver, quem já tá aí na ativa, pode confirmar o que eu tô falando, e quem vai começar agora vai entender também que tem cliente, você vai ter dois perfis. Você vai ter aquele cliente que vai ser fiel ao produto, é aquele que vai querer o produto até a criança nem cabe mais, ela fala, não, mas ela gosta, sabe, eu quero. E vai ter aquele cliente que vai querer trocar, de 2 em 2 semanas ele quer aproveitar todos os brinquedos que você tem. Então é legal você ter uma variedade para oferecer para ele, né? É chato quando você não tem mais nada para oferecer para o cliente. Você fala, poxa, você já alugou tudo, eu não tenho mais nada. Então, essa estratégia eu chamo de fidelização, né? Você já fez aquela estratégia de iniciar, de conquistar o cliente, e agora você precisa fidelizar ele. E como que você faz isso? Tendo os produtos bons e tendo uma variedade. Lógico que você vai fazendo aos poucos, como eu disse, não é pra você fazer tudo de uma vez. Por isso que são etapas, né? Nessa etapa, o nosso maior intuito é conseguir preencher esses vazios entre o nascimento 3, 6, 9 e 12, né? Então, assim, às vezes você tá lá no de 6 meses, realmente, você tem centro de atividade, você tem jumper, mas tem bebês que não gostam. Tem bebê que simplesmente não suporta ficar dentro de um jumper ou de um centro de atividade. A mãe fala, ele não gosta de ficar preso. Então você tem que ter alguma alternativa para oferecer naquele momento, né? Do mesmo jeito acontece com a Mamaru. Às vezes a mãe tá lá doida para colocar o bebê na Mamaru, parece que tem espinho, o bebê não fica 5 minutos. A mãe fica super frustrada, tá? A Mamaru acho que os casos de maior frustração são as mamarrus, que ela fala, não, ele não fica. Então, você tem que ter alguma coisa para oferecer para aquele bebê, né? Então, talvez, assim, da própria marca, a Mamaru é da marca 4Moms. Tem outra cadeirinha que chama Rockaru, que elas são muito parecidas, assim, esteticamente, só que a Rockaru, ela é um pouco mais simples. Ela só tem o movimento de trás para frente. A Mamaru, para quem não sabe, tem 5 movimentos e ela simula ela tem o movimento do canguru, que ela fica assim, aí tem o do carro, que faz uma ondinha, tem um monte de coisa. Então, depende, aí você tem a intensidade do movimento, tem a velocidade, tem os sons que a gente chama de ruído branco, que é aquele som que o bebê tá acostumado, que falam que é o ruído do útero. Geralmente é barulho de secador, barulho de onda do mar, ruído, chiado. Então a Mamaru tem tudo isso. A Rockaru já não tem, ela já não tem som e o movimento dela é só trás pra frente. Mas tem bebê que se adapta mais com a Rockaru, porque o assento dela é um pouco diferente, ele é um pouco mais profundo. Eu falo que ele vira tipo um casulinho. Aqui em casa eu tive uma experiência dessa. A minha bebê, ela ficava na Mamaru, mas assim, depois de um tempo ela já não curtia mais. A Rockaru eu usei muito, ela dormia muito na Rockaru. Não sei, ela se sentia melhor lá e ficava melhor. Então, é uma alternativa. Acho que você também pode ter alternativas mais em conta. Às vezes, a cliente está querendo uma coisa mais simples. Ela quer uma cadeirinha, mas ela quer uma coisa mais simples. Então, tem uma cadeirinha mais básica, uma cadeirinha que consiga atender aí tanto de cor quanto de idade, uma fase um pouquinho maior. Tenha esse tipo de variedade para quando a mãe devolver a Mamaru,
e ela ainda não querer o tapetinho, entende? A mesma coisa ali nos 6 meses. Tem alguma opção para, se o bebê não gostar dos jumpers, você ter alguma coisa para oferecer? Porque fica chato, você fala assim, eu não tenho nada para te oferecer no momento. Quando seu bebê fizer 9 meses, você volta. Ou quando ele começar a andar, você volta. Porque aí a mãe desanima. O nosso intuito é emendar uma alocação na outra, porque isso é bom pra gente, é bom pro cliente e o negócio vai girando e vai se sustentando. Então, comece a criar alguns produtos que entrem nesses intervalos. As cadeirinhas são ótimas, na fase de 6 meses tem muito brinquedinho que estimula a engatinhar. Então, você pode fazer algum kit ou ter algum brinquedo desse que brinca no chão, mas que estimule mais, assim, que jogue bolinha, e aí o bebê vai atrás da bolinha, sabe? Tem alternativas para você não ficar preso naqueles brinquedos e você ter o que oferecer. Até pra mãe ficar naquela opção assim, nossa, tem tanta coisa que eu tô perdida, né? De novo, a gente pode usar aquela dica que eu dei do catálogo virtual. Você não precisa ter efetivamente. Você põe no seu catálogo, tem algum lugar em mente que, se você precisar, você pode ir lá e comprar na hora e vai vendo como que é a saída do produto. Às vezes você descobre uma coisa aí que vira sucesso e aí você precisa ter mais de um, inclusive, né? E por último, né, nessa estratégia, eu juntei um pouco também duas etapas para não ficar tão longo, mas aí seria mais a estratégia do diferencial e da expansão. Então, depois que você já completou esse primeiro ano de idade do bebê, com todos esses produtos, e aí já conseguiu colocar também alguns mais diferentes, algum que atenda aos clientes, aí é a hora de você variar, aí sim é a hora de você mostrar o seu diferencial. Aí é legal você ir procurar produtos diferentes, produtos importados, produtos que não é fácil achar por aí, aqueles produtos que às vezes a mãe até quer comprar, mas ela não consegue, porque é importado ou porque realmente não vale a pena, né? Então é essa hora de você criar o seu diferencial aí. Ter alguma coisa que, assim, eu falo, por exemplo, os carrinhos elétricos, essa hora entra muito bem, porque é uma coisa que praticamente toda mãe quer, assim, 70% das mães, dos pais, essa hora o pai entra muito, tá? Eu acho que do carrinho elétrico é onde o pai mais entra na função de convencimento. Porque o pai brinca mais com a criança, às vezes. Então, é uma hora boa de começar a incorporar esse tipo de produto. E, de novo, aos poucos, não precisa sair comprando igual um maluco. Vai vendo aonde é melhor, aonde que se encaixa mais isso, em qual fase, né? E aí também nesse momento é a hora de expansão, porque geralmente isso aí você já tá no primeiro ano da sua loja. Então aquele cliente que você alugou a Mama Ru, ele já tá ali com 11, 12 meses, né? Ele já não tem mais muita coisa que atrai ele. Então é hora de você começar a crescer com o seu público, que eu falo, né? Colocar mais produtos ali. Usa como base mesmo a primeira leva dos seus clientes, né? Pega aquele que você acompanhou durante os 12 meses e pergunta. Geralmente, nessa fase, você já vai ter uma super intimidade com a mãe, sabe? A mãe já vai virar e falar, o que você tem aí? Me manda. Troca. Então, pergunta. Fala, o que você acha? Né? Se você não tem experiência como mãe ainda, fala. Use e abuse desse vínculo que você criou com a cliente. Porque ela vai adorar. Ela vai falar, olha, eu quero isso. Ela vai te mandar uma lista. Acreditem. Que às vezes as mães, eu nem pergunto, elas falam, elas me mandam tipo 5 opções. Falam, vocês podiam ter isso. E eu vou anotando. E tem umas que você começa a perceber. Ai, desliguei aqui. Peraí, pessoal. Desculpa, problemas técnicos aqui. Desliguei a minha luz, ficou muito escuro. Vocês vão ver que tem sugestões que começam a bater de uma para outra, sabe? Você começa a pegar 2, 3, aí você fala, puxa, então acho que esse negócio vai ser legal colocar aqui. As mães estão pedindo, vamos ver quais tipos tem. E aí você começa a expandir não só a idade de atendimento, mas os produtos. E aí também você começa a se diferenciar. E ao mesmo tempo, vai fazendo tudo ao mesmo tempo.
E aí, enquanto você tá fazendo isso, você também tá fazendo... você tá tendo que alimentar o seu estoque com os produtos lá do Must Have. Você também tá tendo que ter alternativas para aqueles do meio. E você tá tentando se diferenciar. Então, eu penso muito que assim, aí você já tá com as bolinhas fazendo malabares, sabe? Você tá, tipo... uma hora eu tô precisando de muita Mamaru, então o foco agora é comprar uma Mamaru. Não, mas eu vi um brinquedo muito legal aqui que atende uma idade maior que eu sinto que vai fazer sucesso. Então, aí você já vai conseguir fazer essas escolhas. Mas também, eu acredito que se você tiver um bom crescimento aí, você já vai ter mais de 1 ano de loja. Você vai estar muito mais experiente também para conseguir controlar tudo isso, né? Não ficar louca. Né, eu falo que o meu momento, né, o momento da Túnel de crescer, que eu vi assim nitidamente que a gente precisava crescer em relação à faixa etária, foi no início da pandemia. Então a Túnel tinha 1 ano, né? 1 ano certinho, 1 ano e 2 meses, vai. Eu tô contando abril do ano passado. Eu vi a necessidade clara de aumentar a idade, porque as escolas fecharam, as mães estavam enlouquecidas dentro de casa tendo que trabalhar, muitas tinham irmãos, então tinha um bebê e tinha o irmão mais velho de 2, 3 anos, então foi claramente assim, foi realmente a demanda que fez a gente começar a incluir brinquedos para criança mais velha, o tipo de brinquedo vai mudando, mas isso você vai tendo a maturidade do negócio para sentir. Então, nessa fase, é muito importante você ter essa sensibilidade com o cliente. Às vezes, a cliente nem te fala direito o que ela quer, né? Tem essas que são mais explícitas, que já te mandam uma lista de desejos. Mas tem umas que falam assim... Ai, não, meu bebê, ele já não quer ficar sentado, ele já não quer ficar deitado, ele já não quer mais não sei o quê. Aí você pensa assim, um brinquedo que o bebê não fica sentado, não fica deitado. Olha, isso aqui pode ser legal. Então, você tem que ter essa sensibilidade nesse momento de entender o que a sua cliente está pedindo, né? Então, esse é o melhor momento. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Essa pesquisa de mercado nesse momento é muito interessante, porque às vezes tá surgindo uma coisa super nova e você tá vendo pipocar em vários lugares. Aí você fala, poxa, então vamos dar uma atenção especial aí pra esse produto. Ele é bom mesmo? Vocês vão ver, direto vai aparecer, tá? Ou é algum tipo de produto, ou é um modelo de produto diferente. Ou às vezes é uma releitura de um produto antigo, tá? A Fisher-Price faz muito isso. Eles vivem lançando brinquedo, toda hora tem lançamento, mas às vezes você vai ver uma coisa muito parecida, só que antes era tipo os bichinhos da selva e agora é o robozinho, sabe? Vai mudando só isso, mas tem que ficar ligado, tem que ficar ligado principalmente no mercado internacional, assim, vai vendo as novidades lá de fora, que aqui é uma tendência, né? Geralmente lança primeiro lá e depois lança aqui. Então vai vendo as marcas, né? Tem muitas marcas importadas demais, assim, eles sabem fazer brinquedo como ninguém. Então, assim, vai se inteirando já. Tem a Little Tikes, tem a Step 2, tem agora a... Nossa, esqueci, gente. A Bright Stars. Tem muito brinquedo que lá fora é super comum, tá? Brinquedo, às vezes, de supermercado. Você vai no Walmart da vida lá, você acha todos esses. Mas pra gente, não, porque aqui não chega, aqui não tem. É tudo que chega aqui é importado. Então, consequentemente, tudo é mais caro aqui também. Então, vale a pena ver um ou outro para investir. Esse é o momento de você botar em prática aquela listinha de produtos que você sonhava ter, né? Vai vendo qual é a preferência, o que você consegue fazer, e aí vai fazendo essas escolhas e vai aumentando, alimentando o seu estoque. Eu acho que do tapetinho eu não cheguei a falar, que tem várias marcas, né? Tudo, mas assim, o que eu vejo até hoje, que a preferência é o Play Piano da Fisher-Price. É um dos mais comuns. E aí uma coisa importante que eu ia falar é que assim, tem muita réplica. Hoje, se você for comprar, você põe lá na internet, aparece um monte muito parecido. Tente não comprar esses, né? Como eu disse dos outros, não é nem a qualidade, mas assim, o que pode acontecer? Quando a mãe vai lá e fala assim, você tem esse aqui? Aí você oferece, aí você dá o seu valor lá de aluguel, aí ela fala, nossa, mas por R$100 eu compro um novo. Mas não é o mesmo, entendeu? Ela não tá entendendo isso. Não é você que precisa explicar pra ela, né? Você
pode dar indícios de que a qualidade não é a mesma, o produto não é a mesma, enfim. Mas, nesse momento, é bom você ter o melhor, porque aí ela pode realmente entender o valor do seu produto, né? Ela não vai querer comparar laranja com maçã. Ela vai conseguir comparar duas coisas iguais. Então, era só, eu acho que eu esqueci. Eu passei e não falei sobre isso. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo. Das mamarrus, eu acho que eu falei. As mamarrus, um ponto importante, você consegue comprar usada, pelo menos em São Paulo. E não é assim em todas as regiões. Eu já pesquisei. Eu acho que... Não sei se... acho que a Toy to Look tá aqui, né? Pode me ajudar nisso. Eu acho que no Nordeste não é tão fácil de comprar mamarru usada. No Rio de Janeiro é ótimo, os preços são ótimos. Aqui em São Paulo é mais ou menos. Então, tem essa variação, mas você consegue. Se você tiver essa oportunidade de comprar mamarrus usadas, vale a pena, tá? Vale a pena você ver se tá em bom estado, se não tá... os itens importantes para você... Olha lá, em Recife não é muito fácil, não. Eu já ouvi mesmo que Norte, Nordeste, assim, não é fácil. Não sei por quê. Não sei, eu acho que as pessoas lá ou não compram mamarru ou elas não querem vender, né? Eu já vi mesmo, já percebi que não é tão fácil. E aí, então, a mamarru, por ser um produto mais caro, é bom, por ser um produto eletrônico também, vale a pena você tomar um cuidado. Então, isso também, a experiência, conhecer o produto ajuda. Então, assim, vê se não tá fazendo barulho, vê se ela não tá com remendo já, porque às vezes alguém já abriu e já fez um remendo. Na hora de comprar, você não vai conseguir ver tudo isso, tá? Você vai conseguir analisar as coisas mais básicas. Você vai ver funcionando, se não tá com barulho e tal. Mas aí também dê uma atenção melhor nisso, porque vale a pena. Se tiver, vale a pena. E aí... Hoje, a Formoms, ela tá oferecendo a mamarru, que é a última geração já, que é uma que tem um acesso com Bluetooth. Ela tá falando, aqui a mamarru ninguém compra, pra mamarru aqui é bem pesado o consumo da locação. Não, a mamarru eu acho que é nacional, tá? Eu acho que se você tiver 10 mamarrus, você vai alugar as 10, porque realmente é onde tem mais procura. E eu tenho percebido aumentado, eu até falei isso essa semana aqui. Eu acho que aumentou muito a procura da mamarru, sabe por quê? Porque as pessoas não foram fazer mais enxoval lá fora. Eu acho que como caiu, né? Ninguém pôde viajar, fazer enxoval nos Estados Unidos e lá pra Disney, que era onde as pessoas compravam a mamarru, que não é barato, tá? Mesmo comprando fora, não é um item muito... Não vale a pena. Mesmo comprando lá, não vale a pena. Mas muitas pessoas compraram. Então, eu senti que como o enxoval... gringo acabou, a procura de mamarru tá aumentando muito, assim, é insano, né? É um negócio que é um caso à parte, é um case, a gente pode usar. É muito bebê sendo produzido na quarentena, eu também acho que pode ser isso, viu? Pode ser. Então, a mamarru, só terminando a questão da mamarru, ela tem alguns modelos, porque essa que a gente vê, se você for lá no Google e colocar mamarru, ela vai aparecer a última versão para você, que é um modelo mais moderno. Ela tem você consegue baixar um aplicativo e conectar com o celular e controlar a cadeirinha pelo celular e tal. Mas as outras versões, que eu chamo de 3.0, 4.0 e 4.0 última geração, elas, quanto à funcionalidade, elas são exatamente iguais. Elas não mudam em nada. Elas têm os mesmos movimentos, os mesmos sons. Elas são muito parecidas esteticamente, mas, né, é um produto mais novo. Então, não tem problema nenhum se você tiver um produto mais antigo no seu portfólio. Não tem mesmo, se você tiver os 3 modelos, não tem mesmo. Até porque é legal se você tiver os 3, porque você consegue variar o valor entre elas, né? Você consegue cobrar um valor mais alto pelaquela da última geração, porque ela é um produto mais novo, ela tem a função do Bluetooth, que tem mães que fazem questão, né? Tem mães que não, falam, não, me dá outra mesmo, que é mais em conta, não tem problema, só tem essa, pode ser essa. E aí você consegue fazer uma ancoragem dos produtos, né? Como são 3, você consegue fazer essa ancoragem que é bom. Então, não deixe de comprar a mamarru só porque ela é do modelo passado, do modelo mais antigo. Se ela estiver em boas condições, vale a pena sim, tá? Não vai pegar mal para sua loja, a mamarru é um caso um pouco fora, porque a procura é tão alta e às vezes as mães nem sabem. Às vezes não, eu acho que
99% as mães não sabem a diferença. Elas nem sabem que existem mais de um modelo. Não sabem. Então, vai de você vender isso, né? Eu falei do bercinho, mas eu acho que eu não comentei muito, né? Os bercinhos acoplados também eu acho que ajudam muito, né? Como eu disse, eu acho que é um dos itens, meio que item que tem que ter como mãe, tá? Falando, eu acho que ajuda muito, muito mesmo. E aí também o que eu vejo aqui na minha experiência é que os bercinhos têm uma alocação longa, tá? Então, conte com isso também. Vocês vão começar a pegar essa malícia do tempo de locação. Às vezes tem produto que quase nunca é renovado. Um ou outro que a mãe gosta muito, o bebê se apaixona e renova. Mas geralmente é só aquele período mesmo e pronto. O bercinho é um produto que não. Então, assim, tenha em mente que se você alugar um bercinho, muito provavelmente esse bercinho será renovado por algumas vezes. Então, vale já... desde o início e pensando se não vale a pena ter mais de um, para você ter um step do outro. Hoje tem muitas marcas, tá? Bercinho é uma das coisas também que mais tá lançando marca. Quando eu comecei a Túnel do Brinquedo, só tinha o da Safety First, que é da Safety First, que é o Side by Side, e o da Chico, que era o Next to Me. Eram os únicos dois que tinham. O resto era muito marca aleatória, que você nunca tinha ouvido falar, bem duvidoso, inclusive, e não era a mesma proposta, tá? Era tipo um Moisés, que não é fácil vender isso, tá? Então, assim, se a mãe tá procurando um bercinho, ela vai querer o bercinho, porque muito provavelmente ela já viu o bercinho. Então, ela não vai aceitar um Moisés, por mais que a funcionalidade seja a mesma, ela vai querer o bercinho, né? Aqui, deixa eu só... Débora, eu perdi a parte do início, por favor, você aluga muito desmamada. Eu vou falar já disso, tá? Já falo. E você indica alguma marca de bercinho acoplado? E vocês, meninas, é isso? Então, também vou falar agora das marcas. Antes tinha só essas, tá? Conhecidas, né? Era da Safety First e da Chico. Hoje tem uma variedade imensa, para vocês terem ideia de como o bercinho acho que tá ajudando a vida das mães. Tem muita marca. Tem da Infantino, que é muito boa, tá? Inclusive, ela é mais em conta. Os bercinhos, no geral, não são baratos. Eles são de, no mínimo, R$700 pra cima. Um novo, né? O da Chico aí chega a custar, aqui em São Paulo, R$1.300, R$1.400. Vejo por até R$1.500. O da Infantino é uns 700 e pouquinho. Aumentou. Aí eu acho que tem a ver com o dólar, né? Que deu uma aumentada boa, né? Esses meses. Então, como a Safety First, tudo importado, deu uma aumentada boa também. Antes eu conseguia comprar um novo por uns 600, agora eu não acho, é no mínimo 800 pra cima, mas acho que já tá em 850, então não são baratos, mas vale a pena o investimento. De novo, tente comprar usados, né? Eu já tive casos, né, que eu comentei de clientes que falam assim, poxa, Débora, eu tenho um bercinho aqui que eu nunca usei, você não quer? Aí eu compro, porque realmente tava novo, não tinha nada assim, né? Tava impecável, nunca foi usado mesmo. Então, vale a pena, tá? Vale a pena dar uma pesquisada. Mas, como tem muita oferta agora, também vê se vale a pena em relação do valor, né? Tem que ser bem mais em conta do que um novo, senão não vale muito a pena, porque aí você compra parcelado. Mas o da Infantino, hoje eu acho os melhores. O da Safety First, que é o mais famoso, o da Chico e da Infantino, tá? Tem muita marca aparecendo. Eu já vi da Baby Style, que, como eu disse, eles estão vindo com tudo. E também... Mas eu não testei. Gente, eu vou ter que daqui a pouco encerrar, porque o Instagram vai me derrubar daqui a pouco, tá? Eu tenho 1 minuto e 50 segundos. Então, eu vou só finalizando. Eu consegui falar tudo, sim. Conforme for, a gente faz outras lives para falar de mais produtos, de marcas. Se vocês quiserem, a gente pode falar bastante de marcas, porque é legal ter um conhecimento bom para você poder escolher bons produtos e fazer escolhas inteligentes, que isso é o maior diferencial para quem tá começando, né? Eu acho que quando você faz boas escolhas, você consegue começar mais rápido e crescer mais rápido também, porque aí você não fica lá patinando. E quando você tem alguém que já passou, alguém que já testou, isso facilita muito, tá? Porque aí você não fica lá se perguntando ou imaginando, né?
como pega referências que deu certo. É muito, o seu caminho encurta muito mais, tá? Eu queria agradecer todos vocês que estão aqui hoje. Terça-feira tem mais. E aí, ao longo da semana aí, tá tendo bastante conteúdo. Agora estamos entrando bastante nessa fase aí de mão na massa. E vejo vocês. Obrigada!